Mas pensando até no lado de Milwaukee, toda essa parte me chama estranho, porque quando a gente tinha o Budenholzer, uma excelente defesa, não à toa o time era reconhecido por esse aspecto, mas qual era o principal problema que se comentava do Bud em Milwaukee? Não tem ajustes para as próximas temporadas. Um time que não se mexe, que não muda, que de pouca variação. O que é o Doc Rivers em playoffs, até nos seus melhores momentos? Como é que meu microfone estava fechado? Eu explorei esse assunto no meu podcast. Qual que é a grande característica do Doc Rivers? O que o Doc Rivers faz que se encaixa nesse time? Eu não sei dizer, né? E o grande mérito do Doc Rivers é 15 anos atrás, mais do que isso, ter treinado um super time com Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen e Rajon Rondo. E ele vive a sensação que dá é que ele vive disso até hoje, né? Porque ele teve 2 eras diferentes nos Clippers que ele não conseguiu. Com Lob City, antes ele teve alguns anos que ele bateu de frente com os Spurs, e os primeiros anos dos Warriors, que eles não eram ainda os Warriors, era Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, J.J. Redick, nunca conseguiu dar o último passo. Também vai mal nos primeiros anos do Kawhi e do Paul George. Aí vai para os Sixers, tem toda aquela história do Ben Simmons, que, enfim, ele próprio lidou mal com a história do Ben Simmons, porque ele passou com o ônibus por cima Jogou do na Ben fogueira. Simmons. Jogou na fogueira, passou com o ônibus, deu ré, passou de novo em cima do Ben Simmons. E aí fracassou com o James Harden também. E ele tem mais uma oportunidade com outro super time, né? Com 2 jogadores top 15 na NBA. O agente dele deve ser muito bom. É a única conclusão imaginável, né? Porque, tudo bem, você não tem muitas opções nessa altura da temporada para tentar salvar o teu ano, né? Mas para mim eu já fiquei surpreso dele ter recebido a chance no Philadelphia 76ers, e agora eu já acho que é um absurdo. Não entendo como que ele continua recebendo essas oportunidades. É estranho, né? Porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava que o Doc Rivers por agora não seria treinador. Quem sabe no futuro, depois que o pessoal esquece um pouco, né? Poderia, obviamente, ser chamado para algumas entrevistas, mas é sempre aquilo, né? Parece que sempre um time com estrela precisando de treinador, eles acabam indo para um cara como o Doc Rivers. O Luiz até comentou no nosso chat, né? Até lembra um pouco o futebol brasileiro, quando o Corinthians tentou uma novidade, não deu certo, traz um medalhão, que foi o Luxemburgo, no caso, né? E, com todo respeito ao Luxemburgo, que é muito mais treinador que o Doc Rivers, né? Mas você acaba que não deu certo essa aposta, e aí o que tem no mercado é isso, um treinador mais experiente, que monta boas defesas, né, que é algo que obviamente o Bucks está buscando, mas que não, nos últimos pelo menos 10 anos, não justifica ser uma aposta para ser o treinador de um time que tem aí pelo menos uns 2, 3 anos de Lillard e Giannis bem, que precisa disputar títulos, e eles demitiram o Budenholzer por conta de ajustes, de não ser um cara que lê bem os jogos nos playoffs, e traz um treinador meses depois que tem justamente esse problema. Então é o Bucks já muito rápido voltando porque eles tinham, né? O Doc Rivers, ele monta mesmo boas defesas, ou ele teve o Tom Thibodeau lá no Celtics, na comissão técnica dele? Sinceramente, o que o Doc Rivers faz? Eu não sei. Ele tinha boa defesa no Sixers, que também já era uma boa defesa antes também, né? Tinha o Embiid e o Ben Simmons, né? Sim. Exatamente, né? O Igor comentou aqui no chat, desde a época do Celtics, que ele não chega que ele não passa ali da segunda rodada, e é um fato. Fui até buscar aqui enquanto vocês falavam, e exatamente isso. E aí, se a gente lembrar a época do Celtics, como o Gabs lembrou, que foi o grande momento dele na NBA como treinador, o próprio Rajon Rondo já falou que naquelas finais o pessoal deu o ataque para ele coordenar, para ele definir as ações. Ele é um jovem jogador ali no meio dos veteranos, já assumiu essa responsabilidade. A defesa era do Coach Bud na época, que era o assistente, como o próprio Gabs lembrou.
Eu também sou contra essa contratação. Acho que o Luigi pode comentar aqui no site pra gente qual foi a percepção da torcida do Bucks de maneira geral, porque acompanhando no Twitter não vi ninguém feliz com essa contratação. A gente falou semana passada aqui sobre os problemas do Adrian Griffin e mesmo assim era a segunda melhor campanha da Conferência Leste, terceira melhor geral. Obviamente, como o Igor lembrou também no chat, teve as derrotas para os Pistons, esse Pistons da pior campanha da história. A eliminação para o Pacers foi uma eliminação doída, mas o trabalho vinha sendo feito ali de uma maneira sólida. Problemas defensivos, mas um ataque fluindo. Acho que uma crítica que a gente até falou semana passada e vale ressaltar aqui, que muita gente imaginava que seria imparável o pick and roll entre Dame e Giannis. A gente viu pouco dessas jogadas aqui, mas esperar algo criativo do Doc Rivers, ofensivamente, defensivamente, não sei se é o ponto. Mas, Gabs, a gente criticou bastante aqui o Doc, e acho que todas as críticas são merecidas. O Léo brincou no Twitter, acho que hoje, falando que ele treinou muitos jogadores no auge. A gente listou aqui alguns desses. Ninguém falou mal dele ali de maneira aberta, né? Se tem algo que pode se considerar como positivo dele, é que as estrelas, de certa forma... Saúde. Obrigado. Desculpem aí, pessoal. Tentei evitar, não consegui. Que, de maneira geral, a gente não vê muitas críticas em relação a ele pelos jogadores, né? Acho que esse seria o único ponto que eu viria como algo positivo do Doc. Realmente, né? Ele treinou muitos caras difíceis, né? O Rondo, que você falou, era um cara difícil. Kevin Garnett e Paul Pierce. Não que sejam necessariamente mau caráter, não tô falando que ninguém é mau caráter, mas são personalidades grandes, né? Chris Paul, Blake Griffin e não tem... Realmente, isso é um ponto positivo, né? Só que, assim, passa de geral, não necessariamente ganha título, né? O cara ser amigo de todo mundo não necessariamente significa que o time vai ter 15 anos sucesso. já, né? Porra. E não é como ele teve times nas mãos que poderiam ter sido campeões, né? Principalmente o Clippers do Lob City. Era o Chris Paul no auge das forças dele, o Blake Griffin, que teve ano que ele terminou segundo ou terceiro para MVP. Acho que as pessoas perdem um pouco a ideia, o que foi o Blake Griffin. Teve um tempo atrás uma enquete que eu vi no Twitter, quem foi melhor, Blake Griffin ou Kevin Love? E a maioria das pessoas falando Kevin Love, e eu falei assim, eu vivi uma realidade alternativa, né? O Blake Griffin foi muito mais jogador do que o Kevin Love. E teve um momento ali que era um dos 5 melhores jogadores da NBA. E eu acho que ele teve oportunidades e os times dele... Tanto que ele é o único técnico que levou 2 viradas de 3-1, né? Ou 3 já. Agora não lembro se eram 3, mas pelo menos 2. E é bizarro, né? Porque, putz, cara, não dá pra entender, cara. É isso que não entra na minha cabeça até agora. Você sai do House que dava certo no time, o Bucks liderando a conferência por alguns anos, boa defesa, sabe? Tinha os problemas que a gente comentava e foi por isso que a gente, inclusive, entendeu a saída do House, aposta em outro estilo. Aí não dá certo de início, tem problemas, até mesmo a questão defensiva, né? A gente falou, por exemplo, dos ajustes ali com o drop no Brook Lopes. Claramente o Bucks leu errado o estilo do Adrian Griffin, e aí você volta pro que era anteriormente, só que com um treinador que o histórico recente do Doc Rivers é pior do que o Budenholzer. Então é muito complicado entender essa escolha. Sabemos que essas questões aí de ter relacionamento bom com jogadores é algo que pesa, de saber se relacionar no mercado da NBA também, né? O Doc Rivers é sempre, não à toa, ele saiu do Clippers pro Sixers e agora pro Bucks. Com certeza ele tem um peso nisso e foi até por conta disso um consultor ali do time, mas simplesmente não dá para entender o que o Milwaukee Bucks viu nisso e também confesso não achar que vai dar certo, viu? Não imagino esse Bucks aí sendo muito diferente do que a gente viu em times recentes do Doc Rivers. Vamos ver se só o talento resolve, né? Que é o que o Doc aposta. Os Celtics hoje eles estão um degrau acima, né? Acho que a gente vai concordar que eles estão um degrau acima. Numa série hoje entre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks, em quem vocês apostariam? Ou Philadelphia 76ers ou Milwaukee Bucks e Miami Heat?
Eu acho que seria séries duríssimas, qualquer uma delas. Ainda não dá pra imaginar o que vai ser esse time do Bucks com o Doc, né? Mas pelo que eu vi, hoje eu ainda acredito um pouco mais nesse time do Milwaukee pelo talento ali envolvido. Mas tem problemas. Acho que a fala do Luigi aqui a respeito que nenhum torcedor ficou feliz com a vinda do Doc Rivers, foi um banho de água fria, mas todo mundo ficou aliviado com a saída do Griffin, é porque tinha muitos problemas. Muitos problemas defensivos, o encaixe ofensivo não era tão legal. Esse time do Milwaukee tem uma campanha como tem muito pela força do seu talento. Mas será que só isso é suficiente? Você citou 2 times aqui que tem 2 treinadores espetaculares. A gente viu como o Nick Nurse ajusta defesas no Raptors, e até com o próprio Adrian Griffin lá atrás, e como o Spoelstra também vai variando suas zonas. E a gente vê como o Giannis tem dificuldade em playoffs também quando encontra defesas fechadas. Então, esse é um ponto crítico em relação ao jogo, mas acho que é muito talento que a gente tem aqui. E acho que o que a diretoria viu é que, putz, só esse talento não vai bastar para a pós-temporada. Mas Doc Rivers, acho que essa é a principal crítica, mas é aquele negócio que você falou inicialmente, Gabs, até para a gente fechando esse assunto. No meio da temporada, você não vai achar nenhum nome ali interessante. Você se colocou numa situação extremamente complexa a partir do momento que contratou um treinador que você não sentia confiança. Léo, mais algum comentário? Não, eu ia falar que a pergunta que o Gabs fez, talento, o Bucks tem mais do que todos na conferência, tá junto com o Celtics. Mas uma série entre Spoelstra e Doc Rivers, sabe, eu coloco o dinheiro que eu tiver ali no Heat. Não tenho medo nenhum. E o Joe Sixers Mazzulla também, né? contra Doc Rivers? Rapaz, eu fico ainda com o Joe Mazzulla, porque talento o Celtics também tem, né? Então, acho que isso se equivale.